Boa noite a todos. Muita alegria abrindo um novo programa Hora dos Negócios. Hoje com um personagem super importante aqui da Baixada, o senhor João Laerte Sachs. Boa noite. Muito obrigado. Como todos sabem, o nosso programa tem como tema básico contabilidade, administração e tecnologia da informação. Hoje o senhor João Laerte, vou te chamar de João para facilitar, se você me permitir, é um grande profissional, titular da Danimar, uma empresa de contabilidade aqui do Guarujá, muito boa. Depois eu faço os comentários que eu acho pertinente, que me impressionou muito positivamente. Então, veja bem, como todos sabem, contabilidade, administração e tecnologia da informação. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22 horas, com reprise aos sábados. Quando eu tive a oportunidade de visitar a sua empresa, conheci todos os seus filhos trabalhando lá, achei tremendamente importante fazer o convite para que você participasse do nosso programa, justamente pela sua experiência. Então eu queria, boa noite, queria que você se apresentasse e nós vamos falando sobre os pontos da sua vida profissional e da sua empresa. Boa noite, Gabriel. Boa noite, senhores telespectadores. É uma alegria e uma felicidade poder participar do seu programa, Hora dos Negócios, programa muito importante que traz informações a toda a população da Baixada Santista. Meu nome é João Laerte Sachs, eu sou contador e administrador de empresas. Eu comecei na vida profissional de contabilidade como office boy em 1950. 1950 fazem aí 66 anos que eu estou nessa área. 68. Feliz, alegre, tranquilo e sempre procurando melhorar os meus conhecimentos. E eu me formei em técnico em contabilidade em 1953. Eu estou atualmente com 63 anos na área contábil. Você guarda o seu CRC de cor? Você sabe qual ele é? 26792. Então ele é um pouquinho mais baixo que o meu, porque o meu é 146.470. Então temos 120 mil profissionais entre nós. Agora, registra a sua profissão como funcionário público. Você teve uma experiência muito grande na Prefeitura do Guarujá. Na verdade, em 1954, eu fui admitido como extranumerário mensalista na Prefeitura de Guarujá e participei de um concurso interno 2 anos depois, fui efetivado na gestão do prefeito Major João Torres Leite Soares. Que ano que foi isso? Foi em 1954. No ano que eu nasci, então faz algum tempinho. Faz algum tempinho. Quantos anos você tem? 61. 61, então é exatamente 61. Então, veja o seguinte, eu participei da vida da Prefeitura ativamente durante 35 anos e exerci várias atividades na Prefeitura. Fui diretor de finanças do município, o que muito me orgulha, e isso em 1970. Depois eu fui diretor de esportes e turismo, fui diretor da administração, fui diretor da promoção social, fui chefe de seção em várias oportunidades e fui também, participei de grupos de trabalho. Então a minha vida, ela acompanhou o progresso de Guarujá, porque Guarujá obteve a autonomia política em 1947. Eu entrei logo depois da Prefeitura. Agora, no dia 30 de junho, o Guarujá festeja 82 anos de autonomia política na cidade. Então, vai ter uma grande festa na cidade e a gente já convida as pessoas para participarem. E nesse meio tempo também, eu participei da atividade particular, porque o nosso trabalho na Prefeitura era da meio-dia às 6. Batia ponto, tudo certinho e tal. E nesse meio tempo, então, eu trabalhava na área de contabilidade no período da manhã. E aí, em 1958, eu abri o meu escritório que chamava Contabilidade Brasília, porque Brasília estava naquele tempo, iam inaugurar Brasília, aquelas histórias todas. Depois eu passei a ser sócio de um rapaz chamado Wilson Sório, e nós tivemos a contabilidade Sório, no Guarujá. Foram mais de 20 anos nós participamos dessas atividades. Né? Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A economia do Guarujá, ela se caracteriza por que tipo de atividade? É turismo, é comércio? Porque a indústria não tem. O Porto Vicente de Carvalho tem uma influência grande na vida? Descreve um pouco economicamente o Guarujá, porque todos
esse assunto vem sempre em pauta e é difícil você ter uma pessoa com a experiência que você tem para descrever. Então, eu vou contar uma historinha bem antiga que a maioria das pessoas não sabe. O Guarujá tinha a maior produção de bananas da região. E nós exportávamos, em 1944, quando eu cheguei aqui na região, em Guarujá, nós tínhamos a ilha inteira no bananal. Da Áurea Conde, do Antônio Rodrigues Bonito, do Santa Rosa, do Manuel Domingos Cravo, e nós exportávamos banana. Então, a nossa economia inicial era os bananais. Exportávamos as bananas para a Argentina. Posteriormente, o Guarujá foi crescendo em termos da construção civil. Tá. Aí teve um boom imobiliário aí na década de 60, 70, e o Guarujá teve uma explosão quase que desorganizada, porque o Guarujá foi olha, interessantíssimo esse fato, o Guarujá foi a única cidade do Brasil planejada para ser uma cidade turística. Foram importados chalés de madeira do Canadá, que chegaram aqui no Guarujá, foram montados junto com um grande hotel Guarujá, que era de madeira. Isso na década de 20 ou 30, né? Que não era da minha época. Então, quando eu cheguei no Guarujá, Guarujá era uma fazenda linda e maravilhosa, né? E vivia em função da igreja e em função do grande hotel e do cassino Guarujá. Desciam as pessoas ricas de São Paulo, pela Estrada Velha ainda, e para jogar no cassino. Então, Guarujá tem a sua vocação turística desde a sua fundação. Voltando ao assunto comércio. Com a expansão dos prédios de turismo, o que ocorreu? A cidade foi crescendo, ela importou muita mão de obra do Nordeste, e aqui nós queremos elogiar essas pessoas do Nordeste que, com o seu trabalho, com o seu esforço, fizeram o progresso da cidade. E o Guarujá cresceu e a maioria dessas pessoas se instalou em Itapema, hoje Vicente de Carvalho. E essas pessoas passaram a trabalhar com as suas mãos de obra no Parque Industrial de Cubatão e também em Santos. Tá. Né? Então, na verdade, o Guarujá não tem uma economia forte, porque nós, em grande parte da nossa cidade, da nossa vida, nós somos uma cidade dormitório. Hoje já está modificando essa situação, porque o porto está trazendo uma riqueza para a cidade. E embora ainda a tributação, nós precisamos lutar pela tributação, que o porto, a margem esquerda, como é chamado pela imprensa... Vicente de Carvalho, isso. Vicente de Carvalho, hoje é o segundo maior porto do Brasil, o lado de Guarujá. E isso nos trouxe uma série de problemas de logística, de trânsito, que nós não estávamos preparados para isso. Hoje já temos uma série de atividades que estão colocando esse problema do trânsito nos seus devidos lugares. Mas Guarujá sempre teve a vocação turística. Hoje nós temos grandes hotéis, lá, o Casa Grande Hotel, o Sofitel e inúmeros outros hotéis, dos quais eu me orgulho de ser contador da maioria deles. Aliás, o senhor me dá a oportunidade agora de comentar. Semana passada eu tive a oportunidade de conhecer a sua empresa. Registro uma impressão tremendamente positiva. Ele tem 3 filhos trabalhando na empresa, muito organizada, com profissionais de alta qualidade. Tem alguma categoria profissional, algum segmento da economia que o senhor atende com mais? O senhor falou dos hotéis, o setor hoteleiro, tem o segundo setor mais importante, qual que seria então? Seriam os restaurantes. Os restaurantes também? Nós também fazemos a contabilidade dos maiores restaurantes da cidade e temos um trabalho intenso nesse particular. E aproveitando o gancho do Márcio, do Sescom, que aqui esteve no seu programa, tá. Eu diria o seguinte: nós fazemos a contabilidade de todos os nossos clientes, desde uma simples floricultura até os hotéis da cidade, né? Os maiores hotéis que são os nossos clientes. E nós damos uma ênfase muito especial à contabilidade, porque é dentro da contabilidade que você pode apurar os valores da cidade, as arrecadações e fazer, então, que esse segmento cresça. Ainda na semana passada, tivemos o prazer de participar de um café da manhã, promovido pela Associação Comercial de Guarujá, no Blue Tree, que é um novo hotel
perto do Casa Grande. Então, nós estamos sempre na atividade de turismo. E eu posso falar tranquilamente de turismo, porque eu fui diretor de esportes e turismo da cidade de Guarujá durante a gestão do prefeito Jaime Dage. E nós fizemos lá grandes obras, fizemos os calçadões com o Jaime Lerner. O Jaime Lerner deu um paisagismo moderníssimo na cidade de Guarujá, e isso cresceu o Guarujá até de forma internacional. E olha, Gabriel, eu tenho viajado pelo exterior, eu conheço, aqui sem gabolice, eu conheço metade do mundo, né, em termos de viagens. E não vi em nenhum lugar do mundo, e repito, lugar mais lindo, mais gracioso e mais espetacular do que o Guarujá, nas suas belezas naturais. É evidente que nós temos os problemas de uma cidade grande, de uma cidade que cresceu imensamente. Me permite fazer uma pergunta, porque nós, quando começamos a Esteja à vontade para fazer as suas perguntas. Talvez não seja uma pergunta muito simpática, mas eu acho que eu tenho que aproveitar a oportunidade para falar. Existe um comentário, nós vamos falar isso logo depois do intervalo, mas eu queria que o senhor abordasse o tema da segurança. Então, até já, um minuto só. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta aqui com o senhor João Sachs, contador, titular da Danimar. E a pergunta que eu ia fazer era sobre a segurança do Guarujá, mas antes do senhor abordar esse ponto, eu pediria que o senhor abordasse sobre as dificuldades de se empreender no Guarujá. Eu acho que a segurança pode ser um elemento, mas eu vejo que outros itens econômicos podem ser mais importantes. Então, qual o ponto? Muito boa pergunta. As maiores dificuldades dos empreendedores na região, e principalmente no Guarujá, é a sazonalidade. Se você fizer um evento no verão, o Rei Sol comanda tudo. E nós não precisamos fazer eventos grandiosos, porque o próprio verão já traz o turista para o Guarujá. Volto a repetir que nós temos uma grande e excelente rede hoteleira no Guarujá. A sazonalidade, ela cria uma série de problemas, uma série de dificuldades, porque se você chegar no mês de julho, que é uma época boa da escolaridade das crianças, as férias escolares, você verifica que nós temos um grande concorrente que é Campos de Jordão. Então, o turismo que é fácil na temporada de verão no Guarujá, ele se torna mais difícil nos meses de julho, nos meses de inverno. O atrativo daqui é praia, então realmente nosso é praia e é o sol. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos criar eventos
e formas de atrair o turista para que ele venha da cidade e os restaurantes, principalmente os restaurantes que recebem os turistas e os hotéis, tenham a sua capacidade máxima ocupada. E nós precisamos, então, e eu gostaria de voltar a falar sobre o turismo, a doutora Eunice, que é secretária de Turismo em Guarujá, está desenvolvendo um grande trabalho, inclusive agora com a passagem da tocha olímpica pela nossa cidade, agora no mês de julho. Tá. Então, são esses eventos que atraem as pessoas. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje para o empreendimento do Guarujá é essa sazonalidade. E a sazonalidade nesse ramo de hotéis e restaurantes. O que é que eu já conversei com alguns vereadores, eu conversei com o presidente da Associação Comercial, o Rogério Sachs, que é meu filho, porque nós precisamos incentivar os hotéis de turismo com a isenção tributária. Quando você fala em isenção, as pessoas dizem que está favorecendo algum grupo. Mas não é isso. O Guarujá tem a vocação turística, nós precisamos fazer com que as pessoas, mesmo nos fins de semana, mesmo nos feriados, venham aproveitar a grande rede hoteleira e a grande rede de restaurantes. Mas eu entendi o que o senhor falou, mas eu não consegui pegar o conceito. E que tipo de incentivo o senhor pretende fazer? Não pagar ISS? Qual? Exatamente. Olha, na verdade, a prestação de serviço do ISS, eu não colocaria isso em pauta no momento, porque ele tem uma vastidão enorme, o ISS, eu me concentraria mais no IPTU. E dando a isenção do IPTU para os hotéis e os restaurantes, o que nós já daríamos alguma facilidade. Agora, essas facilidades também não podem ser assim a troco de nada. Eu sugeriria que nesses processos os hotéis e restaurantes tivessem um ônus de bancar uma atividade esportiva do município, que nós ocuparíamos os jovens que estão ociosos a praticar o esporte. Porque a prefeitura já faz essa atividade, mas com essa isenção, ela criaria uma obrigação das empresas fazer esse tipo de atividade. Então, a isenção seria concedida baseada num trabalho e numa obrigação ao lado do esporte. Porque eu fui diretor de esportes e turismo da cidade. Mas o senhor me permite fazer um comentário. Eu tive a oportunidade de conversar com a prefeita Dona Antonieta, e ela comentou que o foco da gestão dela estava justamente no pagamento dos precatórios. O senhor tem conhecimento de como está a situação de caixa no Guarujá? Porque o incentivo, ele não deixa de ser uma redução de arrecadação. Negativo. Negativo? Negativo. Então vamos lá. Porque quando o senhor dá isenção para o hotel, para o restaurante, ele vai trazer mais turistas para a cidade, este turista vai consumir no hotel, vai consumir no restaurante e vai utilizar o comércio local também. Ele vai fazer uma movimentação financeira. Senhor, indiretamente o senhor está fazendo, tirando daqui para cá, vamos falar. Eu tiro um pouquinho daqui e trago bastante, porque eu já fiz um estudo particular nesta área. Como eu trabalhei na prefeitura na área de tributação, eu tenho mais ou menos uma leve noção dessa circunstância. Tá. E eu cheguei à conclusão de que, dando a isenção, o município sai ganhando 3, 4, 5 vezes mais. Nós temos o Golf Clube no Guarujá, um golf clube maravilhoso e conhecido no mundo todo. E luta com dificuldades porque esse clube precisa da isenção, exatamente por causa da sua sazonalidade. E ele tem trazido os campeonatos muito importantes, internacionais para o Guarujá. Então, a isenção bem trabalhada, não dada de graça, ela tem que ter o seu retorno também, para que não seja uma benesse, né? Então, o que acontece? A isenção vai aumentar a arrecadação da cidade. Esse é o ponto de vista e o foco que eu vejo. Com relação, é um assunto meio polêmico, mas eu queria ter a sua opinião. E a segurança no Guarujá, o que o senhor acha? Eu acho que a segurança no Guarujá é formidável, muito boa, excelente. O que acontece às vezes que isso nos deixa um pouquinho irritado? Um acidente num determinado local fora da região, ele é tratado como um acidente. Quando o mesmo acidente, do mesmo tamanho, acontece no Guarujá, é uma notícia muito grande.
Por quê? Porque o Guarujá é famoso, o Guarujá é notícia. Então, eu às vezes vejo exagero nessa divulgação de que o Guarujá não tem a segurança que tem em outros locais. Para mim, o Guarujá é o local mais seguro do Brasil. O senhor comentou, quando nós estávamos durante o intervalo, sobre a vocação da cidade para o turismo. Um segundo item, uma prestação de serviços, teria uma outra pergunta que eu tenho sempre feito e queria ver a sua opinião. Qual o efeito do pré-sal que dentro da Baixada? Teve algum efeito positivo ou praticamente nada também? Muito positivo, porque além de trabalhar na área de contabilidade, nós temos uma administradora de condomínios. Tá. E se o senhor verificar hoje a ocupação nos prédios de Guarujá, porque normalmente os prédios de Guarujá foram feitos para o turismo. Para o veraneio. Então eu tenho lá 2.000 prédios com uma ocupação muito baixa. Quando veio o pré-sal, essa ocupação teve uma leve oscilação para cima. Então, hoje, nós notamos na cidade que o pré-sal ele está contribuindo, não com a velocidade que nós esperávamos, por causa desses problemas, todos da queda do preço do petróleo e também esses problemas da Petrobras. Mas o pré-sal é um fato real e nós vamos aproveitar essas circunstâncias. Quer dizer, o senhor registra... eu preciso comentar que o senhor, Sr. João, é o primeiro profissional da Baixada que traz uma estatística positiva com relação ao pré-sal. Porque eu, quando tive a ideia de investir aqui na Baixada, infelizmente o movimento não foi na intensidade que esperado. Mas o senhor é o primeiro. Então existe hoje uma demanda por apartamentos para profissionais que estão ligados ao pré-sal? Então, aqueles apartamentos que eram alugados apenas para fim de semana, porque nós também trabalhamos com locação. Há muita procura de profissionais dessa área ligada ao petróleo e o gás. Então, o pré-sal, veja, o pré-sal foi nos oferecido como uma tábua de salvação imediata para o Brasil. Não é bem assim, mas ele vai ser uma das nossas, porque o petróleo não vai terminar. Os combustíveis vão ser necessários. Com qualquer alternativa que nós criarmos, o petróleo ainda vai ser necessário. Eu creio fixamente que o petróleo vai ser uma grande alavancagem para a nossa economia na região. Um outro ponto que me impressionou na sua empresa foi a atividade como da sua administradora. Tem algum ponto diferente que vale a pena comentar? Alguma orientação que o senhor dá como administrador de tantos imóveis lá que nós temos aqui na Baixada? Olha, hoje está em voga a teoria da tecnologia da informação. Tá. Nós estamos trabalhando na nossa empresa com arquivos nas nuvens. Tá? Nós usamos o SafeDoc. Tá. Toda a documentação que nós recebemos na nossa empresa, nós passamos para o SafeDoc. E onde estão esses nossos arquivos do SafeDoc? Estão nas nuvens. Perfeito. Estamos usando a tecnologia nisso. Nós, quando pegamos uma nova firma, ou abrimos uma firma, nós usamos a tecnologia da integração. O cidadão participa desse nosso trabalho contábil, enviando as informações que nós os orientamos. O que eu entendo de bom na nossa empresa é que nós não somos apenas contadores, nós somos orientadores de negócio. E quando se falou aqui em balanço, nós fazemos contabilidade e balanço para todas as nossas empresas. Por isto, nós podemos dizer ao nosso cliente que o senhor pode usar o simples, que é melhor, ou não é melhor. Eu tenho elementos para pegar o nosso cliente, fazer um planejamento para que ele pague um imposto justo, o melhor que ele possa pagar. E não fique fazendo tentativas de que este ou aquele é melhor, sempre no pensamento, sem uma tecnologia importante. A tecnologia da informação nós estamos aplicando na nossa empresa. O senhor usou um termo muito forte que eu vejo que tem que ser repetido aqui. Nós somos profissionais da área contábil e, infelizmente, nós temos alguns colegas que estão aviltando os honorários e deixando de cumprir. Esse problema é muito evidente aqui na Baixada também? O senhor queria que o senhor comentasse sobre isso.
este tipo de concorrência desleal entre a categoria, infelizmente ele existe. Como que nós podemos debelar isso? Eu não sei, apenas talvez fazendo a educação nova para alguns contadores. Felizmente é um número muito reduzido. Mas não é só um problema da sociedade também? Não vamos falar que isso seja só um problema do contador. Eu vejo que o empresário ele tem um papel muito importante na tomada de decisão, no tipo de serviço que ele compra e no tipo de serviço que ele recebe. O senhor concorda comigo? Na verdade, o que acontece é o seguinte: hoje nós somos homens do governo, porque nós preparamos os documentos, nós preparamos as guias, nós pagamos o tributo. Hoje nós somos os grandes fiscalizadores, os contadores, é que preparam essa documentação. Se os contadores pararem um dia, não já entra um centavo nos cofres públicos. Porque somos nós que... O governo transferiu para nós toda a responsabilidade de preparar essa documentação. E a fiscalização é evidente que ela usa algumas técnicas que eu tinha visto aqui, o SPED, por exemplo. Hoje o governo só fiscaliza, ele não faz a cobrança, ele não vem fiscalizar as empresas. Ele tem as armas modernas do SPED. Então, o que acontece? Nós somos hoje a mola propulsora, os contadores são a mola propulsora de arrecadação desse país. O dia que nós entrarmos em greve, e não vamos entrar, evidentemente, né, o país vai parar. Bom, eu agradeço demais a sua participação, fiquei muito feliz, fui muito bem recebido na sua empresa. E antes de nós encerrarmos o programa, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais. Olha, eu quero agradecer o seu convite, Gabriel, e convido a todos os telespectadores a acompanhar a exibição desse programa aqui no canal 11 da NET, às terças-feiras, às 22 horas, e ao sábado, ao meio-dia. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com todos os senhores. Uma boa noite. Uma satisfação ter o senhor. Uma boa noite e bons negócios a todos. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou registrar e comentar um artigo que saiu no boletim da FEComércio sobre as reclamações trabalhistas mais comuns, e eu vou listar para vocês os 5 itens mais demandados em várias reclamações trabalhistas. O primeiro deles são as rescisões, as verbas rescisórias são calculadas errados. Temos problema no seguro-desemprego, que é o item 2. O item 3 é dano moral. O item 4 são verbas indenizatórias com os benefícios que são oferecidos. E o item 5, férias e indenizações. Vale a pena, como é uma lista muito grande, são 20 itens, eu comentaria que nós, contadores ou vocês, empresários, consultassem essa lista, porque ela pode evitar muitos problemas futuros e economia de recursos. Então, uma boa noite a todos e bons negócios.